Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim tentar falar um pouquinho sobre As Ondas, da Virginia Woolf. Esse livro foi minha melhor leitura do ano passado, junto com alguns outros, né? E eu já tentei falar sobre ele junto com Mrs. Dalloway, eu já gravei 3 vezes esse vídeo há um tempo atrás, né? E não gostei, não consegui. Eu tenho mais dificuldade de comentar sobre um livro quando é um livro assim que mexeu muito comigo, que se tornou um dos meus favoritos. Nesse caso, ele ganha uma dose extra de dificuldade por ser Virginia Woolf, né? Pela escrita dela e por toda a carga que ela traz. Mas eu senti muita falta de falar um pouquinho sobre esse livro. Não vai ser uma resenha, tanto porque eu sempre comento aqui que o que eu faço não são exatamente resenhas, né? Tem muita gente muito comprometida, que estuda muito para trazer um conteúdo de resenhas no YouTube, então eu valorizo muito esse trabalho das pessoas. O que eu busco trazer são realmente meus comentários, as minhas impressões a respeito das coisas que eu leio. E nesse caso, mais ainda, porque já tem bastante tempo que eu li, né? Eu acho que eu li em meados do ano passado esse livro. Então o que eu fiz foi revisitá-lo para trazer um pouquinho sobre ele para vocês. Eu já fiz isso com o 2666 do Roberto Bolanho. E foi um vídeo que teve um retorno muito legal, né? Eu evitava falar sobre ele por achar muito difícil, assim como esse aqui. Então falar dele como uma revisita mesmo ajudou. Foi um vídeo que vocês gostaram bastante, teve um retorno super legal. Então vou deixar aqui embaixo caso alguém ainda não tenha visto. E a minha ideia com As Ondas é fazer uma coisa parecida, né? Mostrar um pouquinho do livro sem esse peso e essa responsabilidade de ser uma resenha. Então eu peguei esse livro de uma forma despretensiosa. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que comentar a respeito desses livros que são um pouco mais difíceis para se libertar desse fantasma, né? Então eu já gravei um vídeo também faz algum tempo, vou ver se eu encontro ele aqui para colocar para vocês na descrição, falando sobre esses livros que a gente acaba tendo um pouco de medo de ler, né? Por serem livros considerados difíceis, muito clássicos, muito grandes. E foi algo que eu aprendi muito ao longo do tempo, que eles são leituras assim como todas as outras. E é claro que em muitos casos eles vão demandar um pouquinho mais de você, no sentido de uma leitura um pouco mais lenta, ou algum auxílio de contexto, enfim, naquele vídeo eu comento um pouco melhor. E eu acho que pra mim isso foi indispensável para esse livro fluir de uma forma tão boa. Eu simplesmente li e deixei o rio correr, usando já alguma analogia com a natureza, que é algo bem presente aqui nesse livro. A primeira vez que eu li o Mrs. Dalloway, que foi o primeiro livro de ficção da Virginia que eu li, eu não entendi. E com o tempo, eu acho que com um pouco de maturidade, mas também deixando levar, assim, né, deixando a história me carregar, é a segunda vez que eu li e foi bem tranquilo pra mim. Então, As Ondas é escrito em fluxo de consciência e ele vai ser o fluxo de consciência de 6 personagens, que são amigos que se conhecem na infância, num internato. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer, porque nós vamos conhecer esses 6 amigos, não por alguma descrição deles, mas sim pelo que eles vivem e pelo que eles vão sentindo em fluxo de consciência misturado. Então, ele tá na cabeça de uma pessoa, né, nos sentidos dessa pessoa, e de repente ele passa para outro. E acho que esse é um ponto que no início pode assustar algumas pessoas, mas já nesse início ele vai usar das analogias com a natureza para trazer o retrato dessas pessoas. Então, para mim, não levou muito tempo até que eu conseguisse identificar quem era aquela pessoa, né? Em qual fluxo de consciência a gente estava, pela forma como essa pessoa reagia diante das situações, pelos sentimentos que essa pessoa trazia pelos outros amigos, né? Pelas convivência entre eles e pela própria personalidade. Então, é o primeiro ponto que me impactou de uma forma muito grande, essa maneira de construir uma pessoa identificável através do que ela sente, do que ela percebe do mundo numa infância. Então eu separei alguns trechinhos aqui do início que eu acho que vão ajudar a ilustrar isso que eu tô querendo dizer. Então temos um primeiro narrador que está dizendo o seguinte: pego um caule na mão, sou o caule. Minhas raízes descem às profundezas do mundo, varando a terra seca e a terra úmida, atravessando veios de chumbo e prata. Sou todo fibras, tremores sacodem-me. O peso da terra pressiona minhas costelas.
Aqui em cima meus olhos são verdes folhas cegas. Sou um menino em calças de flanela cinza, o cinto preso por uma serpente de latão. Meus olhos lá embaixo são os olhos sem pálpebra de uma estátua de pedra num deserto do Nilo. E já na página seguinte, nós vamos ter outro narrador dizendo o seguinte: agora vou embrulhar minha angústia dentro do meu lenço. Vou amassá-la numa bola apertada. Antes das aulas, quero ir sozinha ao bosque de faias. Não ficarei sentada à mesa fazendo cálculos. Não me sentarei perto de Ginny e perto de Luiz. Vou levar minha angústia e depositá-la nas raízes sob as faias. Vou examiná-la, pegá-la entre meus dedos. Não me encontrarão. Então, é assim que nós vamos conhecendo essas pessoas, conhecendo o que elas sentem, né, umas pelas outras, as expectativas que elas têm para a vida, e nós vamos continuar acompanhando elas. Então a gente acompanha nesse primeiro momento da infância, quando eles se conhecem, e aí num segundo momento nós vamos acompanhar eles na vida adulta, de que forma essas expectativas foram ou não cumpridas, né? Então nós vamos ter essa quebra da ilusão, né? Então, alguns deles que estão muito longe de conquistar aquilo que eles esperavam e outros que conquistaram e não encontraram a satisfação nisso, né? Em tudo que sonhavam. Então, é muito incrível também. Então, a gente consegue acompanhar esse amadurecimento mesmo sem ter acompanhado o trajeto, né? Então, a gente passa lá da infância para essa vida adulta e já consegue reconhecer de que maneiras a vida quebrou essas expectativas que eles tinham. Então também separei um trechinho que diz o seguinte: assim a vida corre pelos meus membros, assim sou impelida adiante, embora, enquanto me movimento da madrugada ao anoitecer, abrindo e fechando, pudesse gritar: basta, estou saciada de felicidade natural. Contudo, mais e mais filhos virão, mais berços, mais cestos na cozinha, e mais presuntos curtindo, e cebolas cintilando, e mais canteiros de alface e batatas. Sou soprada como uma folha pela ventania, ora roçando a relva úmida, ora redemoinhando no ar. Estou saturada de felicidade natural, e por vezes desejo que essa plenitude me abandone e que se erga o peso da casa adormecida, quando nos sentamos a ler, e enfia a linha no buraco da agulha. A lâmpada acende um fogo na vidraça escura. Um fogo arde no coração da era. Acho que nesse trecho dá para perceber bem essa quebra da expectativa, né? Agora que eu tenho tudo que eu gostaria, eu estou farta dessa felicidade natural, então acho que é sensacional. E esses amigos, né, se encontram aí nesse momento da vida adulta, então a gente vai ter um encontro entre eles. E algo que é importante mencionar é que um desses amigos, ele não possui voz aqui na história. Então nós temos a narração de todos os outros, e essa figura a gente vai conhecer apenas pela impressão que os outros têm dele, pelo que eles passam juntos, né, e pelo que cada um sente e expressa a respeito dessa pessoa. Então ele funciona muito como um elo, como uma ligação entre esses amigos. E aí, por fim, nessa terceira parte da história, digamos assim, nós vamos acompanhar eles na velhice. Então na velhice eles vão focar muito no que poderia ter sido, né? Nessa comparação entre o que os outros viveram e eles poderiam ter vivido. E essa reflexão mais existencialista sobre o que foi a vida mesmo. Então também separei um trechinho que vai dizer assim: isso deveria ser um final da história? Uma espécie de suspiro? Um último estremecimento da onda? Um gotejar de água em alguma pia, onde borbulhando vai morrer? Deixe-me tocar a mesa, assim, e dessa maneira recobrar a sensação do momento. Mas se não há histórias, que final poderá haver, ou que começo? A vida talvez não seja suscetível de ser tratada como o fazemos ao tentar relatá-la. Quer dizer, fiz a barba e lavei-me. Não acordei minha esposa. E tomei café. Coloquei meu chapéu e saí para ganhar a vida. Depois da segunda-feira vem a terça. Então, é basicamente essa a história do livro, né? Então, nós vamos acompanhar esses 6 amigos sendo construídos na infância, com as sensações e as relações entre eles moldando quem eles seriam. E nesse momento a gente vai ter todas as expectativas e desejos que eles têm para sua vida. Depois nós vamos acompanhá-los na vida adulta e os caminhos que a vida de cada um tomou, cada um com as suas particularidades. E como a gente tem esse encontro, nós continuamos tendo a relação entre eles e como muito do que acontece na vida deles foi moldado por essas relações, né? Pelo sentimento que eles têm um pelo outro, pela própria inveja, pelo que um gostaria de ser.
e o outro é. E posteriormente, na velhice, como a reflexão volta muito para o que poderia ter sido, poderia ter acontecido diferente. Então é um livro extremamente existencialista, que me fez refletir muito e pensar sobre muita coisa. É muito poética a escrita e muito bonito como ele utiliza da natureza para fazer essas relações e essas associações entre o que as pessoas sentem e o que elas pensam com fenômenos da natureza mesmo. Por isso o título As Ondas, que acho que combina perfeitamente aqui, tanto pelo movimento, né, dessas vidas, quanto pelo impacto de alguns acontecimentos que tem aqui. Com certeza é um livro que vai ganhar muito numa releitura, eu pretendo reler, acho que ainda tá um pouco cedo para fazer isso, não tem nenhum ano que eu li. E também já comentei que essa minha edição, né, provavelmente não é a melhor possível, então pretendo ter uma edição melhor para fazer essa releitura. Mas era isso que eu queria trazer a respeito desse livro, que mexeu muito comigo em todos esses sentidos, sabe? No sentido de quais eram as minhas expectativas, né? De que maneira planejar muita coisa acaba frustrando as pessoas. Como aproveitar o caminho, né? Como a vida não é esse ponto de chegada. Eu não vou alcançar minha felicidade quando eu chegar em determinado ponto, né? Como a minha felicidade tem que ser algo que está acontecendo, né? Também não é algo constante. E a respeito realmente, né, do que a gente quer, do que a gente percebe muito mais no outro, né, a grama do vizinho ser sempre mais verde. Então ele traz muito a respeito disso, mas de uma maneira Virgínia de ser, né. Ele vai trazer esses debates aí a respeito da mulher aqui dentro também, que é algo que eu acho que seria um pouco de spoiler se eu entrasse em mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito confuso, que com os trechos vocês tenham conseguido sentir um pouco a atmosfera do livro. E se alguém já leu, né, comenta comigo o que acha. Se alguém for ler aí, não deixa de compartilhar comigo também. E a gente se vê no próximo.